Bom dia, alunos do sexto ano da Escola Dinâmica. Vamos iniciar agora o nosso livro, do capítulo 13, que vai falar aqui sobre a indústria, serviços e tecnologia. Ou seja, vamos entrar agora no setor secundário e terciário da economia mundial, que é de grande importância, e é bom a gente frisar e começar a falar, do nosso setor industrial, que é o setor secundário da economia, que foi a partir dele que as coisas começaram a se envolver economicamente pelo mundo. Então a gente tem que ir lá atrás onde, antes mesmo da Revolução Industrial, porque a gente sabe que anteriormente a isso, a situação do mundo era um tanto quanto atrasada em termos de produção. Em termos de produção, em termos de estrutura econômica também, vários fatores. Então, a gente sabe que antes da Revolução Industrial, antes do período feudal, antes da Revolução Industrial, tínhamos o período feudal, no qual, durante este período, as condições do mundo eram um tanto quanto deficitárias, pois a produção era uma produção em pequena quantidade para uma produção de autossubsistência, onde as pessoas que produziam era de forma extremamente artesanal e em pequena quantidade, ao qual, de uma certa forma, acabava fazendo com que houvesse esse atraso, pois não se produzia em grande quantidade e nem tampouco voltado para a exportação. E era uma indústria meramente artesanal. Então se produzia em pequena escala, não era em grande quantidade, até que no século XVIII, na segunda metade do século XVIII, na Inglaterra, começou a haver um fator que veio, consequentemente, promover o processo de crescimento econômico mundial, que foi chamada Revolução Industrial. A Revolução Industrial ela foi extremamente promissora, digamos assim, economicamente, para o mundo, porque o mundo começou a se estruturar a partir do processo de produção, no qual esta produtividade passou a ser em grande quantidade, e que o mundo passou a ter um novo perfil. A Revolução Industrial ela se deu inicialmente na Inglaterra, e essa produtividade começou-se a alastrar pelo mundo, pois através das observações dos países que tinham já tido com essa Revolução Industrial, estavam se envolvendo cada vez mais, os outros países começaram a também imitar esse modelo de produtividade e começaram também a se envolver. Começaram a se envolver. E aí, consequentemente, esse desenvolvimento, de certa forma, ele acabou proporcionando, assim, um crescimento econômico mundial. E a indústria passou por várias transformações no decorrer do tempo, que a gente vai discutir futuramente. Então, vamos começar a ver aqui o processo de crescimento industrial, desde o modelo artesanal até os dias atuais. No modelo de produção, a história do ser humano pode ser concentrada pela sua busca incessante por instrumentos que atenassem a sua carga de trabalho, que fosse na produção de bens que melhorassem a sua qualidade de vida e que fosse na criação de meios de transporte que pudessem levá-lo em áreas distantes sem gasto de energia pessoal. E assim foi ao longo da história, domesticando animais para utilizá-los no transporte pessoal de carga ou como força motriz, criando instrumentos de produção como moinhos, fornos, olarias, etc. O ser humano foi
foi se impondo sobre a natureza, transformando-a em bens de produção para suprir as necessidades. Ao longo desse processo de pesquisa na natureza pelos seres humanos, é possível identificar 3 formas de produção. Primeiramente, o artesanato, que eu falei para vocês, né? Forma primária de transformação de elementos da natureza, mas que ainda hoje é realizada por diversas pessoas. Nessa forma de produção milenar, elementos naturais são transformados em bens e objetos que podem ser utilizados pelo ser humano. Inicialmente, o artesanato tinha o objetivo de atender às necessidades do artesão e da família, em uma época em que não havia indústrias e o comércio, os utensílios eram pouco. Era a família a encarregada de produzir os instrumentos que utilizavam em casa. Panelas, jarras, colheres, cadeiras, mesas, bancos, sandálias e até mesmo instrumentos de trabalho e roupas eram produzidas pelo núcleo familiar, e por isso essa forma de produção pode também ser chamada de produção artesanal familiar ou produção para autoconsumismo. Com o passar do tempo, essa produção foi aperfeiçoando, o que gerou aumento quantitativo dos produtos, além daqueles necessários para a sobrevivência do núcleo familiar. Isso fez com que a atividade comercial passasse a ser praticada com maior intensidade. Aperfeiçoando-se a produção artesanal, essa atividade de transformação passou a ser desempenhada por uma única pessoa usando as próprias ferramentas. E aí, consequentemente, veio esse processo evolutivo no processo artesanal. Isso criou um movimento contínuo das pessoas que tendem a se agrupar em torno de cidades, formando a população urbana, pois o comércio e a indústria são mais bem desenvolvidos devido à maior quantidade de pessoas fixas. O fato é que, por volta do século IX, várias regiões da Europa já apresentavam núcleos urbanos com uma produção numerosa ocasionada a identificação de atividades comerciais que tinham como palco as diversas feiras no entorno da cidade. Nessa nova realidade, o simples artesão não tinha como dar conta dessa maior demanda de consumo, tendo de se regionalizar sua forma de produção por meio de criação das oficinas artesanais. E aí, consequentemente, acabou a surgir aí um processo evolutivo que foi o surgimento da manufatura, né? Então, os melhores artesãos passaram a reunir um número maior de clientes e ampliaram sua produção contratando ajudantes. Normalmente, um artesão contratava um jornaleiro, auxiliar ou companheiro para trabalhar em troca de salário. Abaixo desse estava o aprendiz. Abaixo desse estava o aprendiz, um jovem que trabalhava e vivia com um artesão para aprender um ofício. Quando isso ocorria, poderia abrir sua própria oficina, se tivesse juntando algum dinheiro para isso, ou tornar-se jornaleiro, continuando a trabalhar como o mesmo artesão que lhe ensinou o ofício em troca de salário. Dessa forma, o produto, mercadoria, deixa de ser produzido individualmente e passa a ser elaborado por várias pessoas que são contratadas. E aí configura-se aí a manufatura, né? Um grupo de pessoas que trabalham no processo produtivo de um determinado produto,
né, chamado manufatura. Diferentemente do artesão, em que uma pessoa elabora o bem do início ao fim, esse novo modelo de produção caracteriza pela divisão do trabalho, ou seja, cada trabalhador realiza uma única etapa dentro de um processo produtivo e o trabalho passa a ser assalariado. Esses fatos combinados acarretam na redução de tempos de gasto de processo produtivo e o aumento da qualidade da quantidade de mercadorias produzidas. Já por volta do século XIII, os artesãos, para assegurar o monopólio de produção e fabricação de um determinado gênero em uma cidade, fundaram primeiras corporações de ofício artesanal. Um fato interessante dessas corporações é que com os mestres artesãos, os mestres de ofício, jornaleiros e aprendizes, se ocupavam do mesmo trabalho e até dividiam o mesmo teto. Todos pertenciam à mesma corporação. Era uma verdadeira irmandade e tinham, pelo menos, o início do interesse em proteger e auxiliar os seus membros a qualquer situação de dificuldade. Por outro lado, todas as ocupações de ofício artesanal baseavam-se no contexto da justiça e do preço justo, pois supervisionavam cuidadosamente o trabalho de seus membros, protegendo o comprador da aquisição de materiais inferiores ao preço abusivo. Né? E aí começava a se produzir em uma quantidade maior, né? Onde cada um exercia o seu papel dentro de um processo produtivo, dando origem assim à chamada manufatura. Assim, durante muito tempo, sem estabelecer distinção entre patrão e empregado, mantendo altos padrões de qualidade e preços justos, viveram as corporações de ofício artesanal, até que o desenvolvimento, e a ampliação de mercadorias foram, aos poucos, retirados de circulação a noção dos preços justos pelo comércio e preço de mercado. A Europa manufatureira cresceu e começou a tomar conta dos 4 cantos do mundo. A dominação da América, da África, da Ásia estimulou a troca de comerciais e, nesse novo contexto, a manufatura cresceu de forma significativa, na medida em que seus produtos passaram a ser comercializados ou trocados por especiarias, pedras preciosas de marfim ou ébano, nas terras mais denominadas. Os lucros gigantescos desse comércio permitiam a muitos proprietários de manufaturas europeus investirem no desenvolvimento de novas e modernas tecnologias de produção, com o objetivo de gerar uma maior produção de oferta e produção, consequentemente, de lucros. E assim surgiu um mundo de atividades que mudaria para sempre a face do planeta, chamada indústria. E aí, consequentemente, a indústria ela foi o fiel da balança, a mudança significativa do processo de produtividade, o que, consequentemente, fez com que o mundo tivesse um novo perfil. Então, a indústria, existem várias formas pelas quais você pode definir a indústria. A primeira e mais simples é o conjunto de atividades produtivas pelas quais a matéria-prima é transformada em um bem de produção, ou, caso, a mercadoria, que será consumido pelas sociedades. A segunda é a mais complicada. Define a indústria como uma atividade pelo qual o homem produz bens a partir da transformação de uma matéria-prima utilizando máquinas e processos produtivos e uma matriz energética animal. Né? De igual forma, a história do que é denominado indústria moderna, começou de qualquer forma, né? A história do que é denominado indústria moderna começou a partir do século XVIII, na Inglaterra, e ainda não parou, pois cada dia novas tecnologias e matrizes energéticas são
criadas, incorporadas à indústria chamada Revolução Industrial ou Revoluções Industriais. Revolução Industrial, a primeira Revolução Industrial. De qualquer forma, a indústria, que é denominada indústria moderna, começou no século XVIII na Inglaterra e ainda não parou, pois a cada dia novas tecnologias e matrizes energéticas são criadas e incorporadas à história e chamou-se de Revolução Industrial ou Revolução Industrial. A primeira Revolução Industrial. A era industrial foi inaugurada no século XVIII, quando um conjunto de novas tecnologias, como a máquina a vapor em 1765 e a máquina de fiar em 1767 e o tear mecânico em 1785, foi introduzido no sistema de produção fabril inglês. Essa primeira revolução industrial esteve restrita até no início do século XIX. A Inglaterra, em sua quase totalidade, baseou-se no desenvolvimento da indústria têxtil. No momento, as indústrias localizavam-se nas proximidades das jazidas de carvão, chamado também de Urea, uma fonte básica de energia, pois era da queima que gerava o calor e a força mecânica que moviam as máquinas. E isso acabava favorecendo com que as indústrias fossem localizadas próximas a essas regiões que forneciam matéria-prima para o movimento das máquinas. Com a primeira revolução, a manufatura desaparece e surge a maquinofatura. Instituiu-se a jornada de trabalho e o trabalho assalariado passa a ser predominantemente. A realidade da produção de bens começa a ser dividida em etapas entre os trabalhadores que agora recebem a denominação de operários. Essas inovações no modo de produção acarretam a elevação da qualidade de mercadorias produtivas e esse processo começa a ser ampliado para outras áreas do planeta, como França, Alemanha, Itália, Países Baixos, como a Bélgica e a Holanda, e Estados Unidos e o Japão, no qual acabava se expandindo cada vez mais o processo industrial. A segunda revolução industrial, o avanço da ciência e o conhecimento levaram à criação de novas tecnologias que começaram a ser segregadas ao processo de produção ou substituir energias e tecnologias utilizadas na primeira revolução industrial. Entre elas, podemos destacar o processo de transformação de ferro e aço criado por Henry Bessemer, inaugurado a siderurgia moderna, que levava o seu nome. A substituição do vapor pela eletricidade, com a criação do dínamo, consolidando essa última como uma força motriz industrial. A criação do motor a combustão interna e a utilização do petróleo como combustível embaçando a indústria automobilística, que se tornaria o principal ramo da economia mundial na primeira metade do século XX, e inovações na comunicação com a intervenção do telégrafo, do telefone, do rádio, cinema e televisão. Dentre eles, o petróleo, na realidade, foi um dos principais fiéis do processo de desenvolvimento da indústria, A utilização do petróleo, ele até hoje é muito bem-vindo, muito benefício no processo de produção industrial, porque, de certa forma, acarretou um processo maior ainda de produtividade. E aí surgiu nessa segunda revolução industrial. O petróleo, na realidade, ele foi o principal fator de combinação indústria e produção. Nos Estados Unidos, desenvolveu-se o Fordismo, sistema de esteiras, técnicas produtivas desenvolvidas por Henry Ford, que eliminava o processo produtivo por meio da distribuição dos operários ao longo de uma esteira móvel e os gestos desnecessários que ampliado a forma grandiosa da produtividade industrial.
a segunda Revolução Industrial gerou duas consequências completamente diferentes. De um lado, houve uma melhoria da qualidade de vida das populações dos países onde ela aconteceu. Contudo, os países que não participavam do processo se tornaram dependentes dessas potências industriais, pois passaram necessariamente a comprar seus produtos industrializados. Nesse momento, o planeta passa a ser dividido em dois grupos de países, de um lado, os industrializados, de outros países não industrializados. E a terceira revolução industrial, também chamada de revolução técnico-científica, começa a transformar a fase do antigo mundo industrial baseado na siderurgia, metalurgia e indústrias mecânicas. Isso acontece com a volta por volta do ano de 1970 e começam a emergir novas tecnologias como a matemática, da microeletrônica, informática, a biotecnologia e a ciência e a química fina, ao lado dos novos processos produtivos, com a automação da robótica, que tornavam o ser humano cada vez mais dispensável no processo produtivo. Então a robótica, ela, de uma certa forma, veio auxiliar o homem no processo de produção industrial, que de certa forma ele teve que se qualificar e para que não fosse colocado fora do mercado de trabalho. Essas novas tecnologias do processo produtivo criaram os novos conjuntos de ramos industriais, processos de fábricas de mercadorias revolucionárias, deslocando seu núcleo de acumulação de riquezas até o final da década de 70, que estavam nas mãos das indústrias tradicionais. O padrão dessas novas tecnologias baseava-se no conceito de produtividade, com baixo consumo de energia, de intensa aplicação da ciência, do conhecimento e elaboração de novos produtos, ao contrário das indústrias tradicionais e condições essenciais de desenvolvimento, não exige a sua instalação próximas às áreas jazidas de matérias-primas, como de carvão mineral e outras grandes metrópoles, assim a presença de centros de pesquisas e mão de obra altamente qualificada. Uma das grandes responsabilidades pelo processo de desenvolvimento tecnológico que resultou da terceira revolução industrial foi a Guerra Fria. À medida em que os governos das suas superpotências, os Estados Unidos e a União Soviética, que disputavam o domínio do mundo, interferiram maciçamente no desenvolvimento de novas tecnologias, principalmente no setor bélico e espacial. Essa tecnologia eram, por passar do tempo, incorporadas ao cotidiano das sociedades. No final da Segunda Guerra Mundial, até a metade dos novos revolucionários produtos foram sendo lançados no mercado, de forma que hoje podemos dispor de bens como celulares, telefonias móveis, computadores, tablets, aparelhos importados, GPS, etc. A conquista à esfera planetária, o ser humano lançava-se ao espaço, chegando à Lua, a Marte, além de colocar em órbita terrestres e um batalhão de satélites, para diferentes grupos, sociedades, informações instantâneas sobre o tempo, agricultura ou imagens que você pode ver no seu computador, etc. O que é bem comum hoje, esse processo de evolução tecnológica, que nós temos já nessa revolução tecnocientífica que veio ocorrer nos últimos anos. E hoje nós passamos já por uma quarta revolução industrial, que ainda não denominaram ela como uma quarta revolução, mas já é uma quarta revolução industrial, no qual acaba promovendo assim um processo de dinamismo de produtividade. Então, gente, hoje eu vou ficando por aqui. Que Deus abençoe a vocês. Um forte abraço no peito. Não vou me estender um pouco mais, porque eu estou com uma dor de cabeça, minha pressão esteja um pouco alta, hoje, não sei porquê, mas a gente vai tocando a vida. Um abraço a vocês todos. Que Deus abençoe. Estudem muito.
né? Porque só o estudo vai fazer com que vocês tenham um futuro próspero e bom para vocês. Um abraço e até a próxima.